Você já parou para pensar quantas decisões a gente toma todos os dias? Desde a hora que o despertador toca e você decide se vai apertar o botão de soneca ou levantar, até o que você vai comer no jantar ou qual série assistir antes de dormir. Estima-se que um adulto tome cerca de 35 mil decisões por dia. Isso mesmo, 35 mil. E a maioria delas é tão rápida, tão automática, que a gente nem percebe. Mas e aquelas decisões mais difíceis? Mudar de emprego, terminar um relacionamento, escolher uma faculdade. Essas podem nos deixar paralisados. A verdade é que, por mais que a gente se orgulhe da nossa capacidade de escolha, nosso cérebro, na verdade, odeia tomar decisões. Mas por que isso acontece? Bom, para entender essa aversão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os nossos ancestrais. Imagine a vida na savana. Cada decisão podia ser a diferença entre a vida e a morte. Aquela frutinha vermelha é comestível ou venenosa? Aquele barulho no mato é um predador ou só o vento? Nesse cenário, tomar a decisão errada tinha consequências imediatas e terríveis. Por isso, nosso cérebro desenvolveu um mecanismo de sobrevivência genial: a economia de energia. Tomar decisões, especialmente as complexas, gasta muita, mas muita energia mental. É um processo que exige análise, comparação, previsão de resultados. Um verdadeiro treino para o cérebro. Então, para poupar essa energia preciosa para momentos de real perigo, o cérebro prefere operar no piloto automático sempre que possível, criando hábitos e rotinas. É por isso que você não precisa decidir como escovar os dentes toda manhã. Você simplesmente faz. O grande culpado por esse gasto energético é uma parte do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. Pense nele como o CEO da sua mente. Ele é responsável pelo planejamento, pela lógica, pelo controle de impulsos e, claro, pela tomada de decisões. Quando você se depara com uma escolha, o córtex pré-frontal entra em ação, pesando prós e contras, avaliando as opções. Quanto mais opções você tem, mais trabalho ele tem. É aqui que entra um fenômeno fascinante conhecido como paradoxo da escolha. A gente tende a pensar que mais opções é sempre melhor, certo? Afinal, liberdade de escolha é ótimo. Só que não é bem assim. Um estudo clássico mostrou isso de forma brilhante. Pesquisadores montaram uma barraca de degustação de geleias em um supermercado. Em um dia, eles ofereceram 24 sabores diferentes. Em outro dia, apenas 6. O que aconteceu? A barraca com 24 sabores atraiu mais gente, mas pouquíssimas pessoas realmente compraram. Já na barraca com apenas 6 sabores, muito mais gente parou, provou e comprou uma geleia. A conclusão? Muitas opções nos sobrecarregam. O cérebro fica tão exausto, tentando analisar tudo, que no final, a decisão mais fácil é não decidir. É a famosa paralisia por análise. Outro fator que entra nessa equação é o medo. Medo de errar, medo de perder, medo do arrependimento. Esse sentimento tem nome: aversão à perda. Estudos do psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, mostraram que a dor de perder algo é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar a mesma coisa. Ou seja, a gente se esforça muito mais para não perder R$ 100 do que para ganhar R$ 100. Quando tomamos uma decisão, estamos escolhendo um caminho e, consequentemente, abrindo mão de todos os outros. E se o caminho que eu não escolhi era melhor? Esse "e se" é uma fonte de ansiedade que o cérebro quer evitar a todo custo. É por isso que muitas vezes preferimos que outra pessoa decida por nós, ou simplesmente mantemos o status quo, mesmo que ele não seja o ideal. Ficar onde estamos parece mais seguro do que arriscar e se arrepender depois. E não para por aí. Nosso estado emocional também tem um papel gigante. Quando estamos estressados, cansados ou com fome, nossa capacidade de tomar boas decisões despenca. Já ouviu a expressão "nunca tome decisões importantes com fome ou com sono"? É a mais pura verdade neurocientífica. A energia que o cérebro usa para o autocontrole e para a tomada de decisões racionais é um recurso limitado. É um fenômeno chamado de esgotamento do ego. Pense na sua força de vontade como a bateria de um celular. Cada decisão que você toma durante o dia, por menor que seja, consome um pouquinho dessa bateria. Chega no final do dia,
a bateria está fraca. É por isso que é muito mais fácil resistir àquele doce depois do almoço do que depois de um dia estressante de trabalho. Seu cérebro simplesmente não tem mais energia para lutar contra o impulso. E aí, a gente acaba tomando decisões impulsivas ou baseadas puramente na emoção, que nem sempre são as melhores a longo prazo. Então estamos condenados a viver paralisados pelo medo de decidir? Claro que não. A boa notícia é que agora que a gente entende por que nosso cérebro age assim, podemos usar algumas estratégias para facilitar esse processo. A primeira dica é: simplifique. Reduza o número de opções sempre que possível. Em vez de olhar o cardápio inteiro do restaurante, peça ao garçom para sugerir os 2 pratos mais pedidos. Em vez de pesquisar 50 modelos de celular, defina 2 ou 3 critérios mais importantes para você e foque apenas nos modelos que os atendem. Limitar as escolhas diminui a carga cognitiva e alivia a pressão sobre o seu córtex pré-frontal. Outra estratégia poderosa é a regra dos 2 minutos. Se uma decisão pode ser tomada em menos de 2 minutos, tome-a imediatamente. Não procrastine. Responder aquele e-mail rápido, confirmar a presença no evento, decidir o que vai almoçar. Resolver essas pequenas coisas libera espaço mental para você focar nas decisões que realmente importam. Isso evita que pequenas pendências se acumulem e gerem uma sensação de sobrecarga. Para as decisões maiores e mais complexas, aquelas que realmente importam, não tenha pressa. Dê tempo ao seu cérebro. Pesquise, converse com pessoas de confiança, escreva os prós e os contras. E, muito importante, faça isso quando você estiver descansado e alimentado. Não tente decidir o futuro da sua carreira às 11 da noite de uma segunda-feira exaustiva. Durma bem, tome um bom café da manhã e encare a decisão com a mente fresca. E lembre-se, não existe decisão perfeita. Toda escolha envolve uma troca. O objetivo não é encontrar a opção sem nenhuma desvantagem, mas sim aquela que melhor se alinha com seus valores e objetivos no momento. Aceite que o arrependimento pode até aparecer, mas ele faz parte do processo de aprender e crescer. No final das contas, entender a aversão do cérebro a decisões não é uma desculpa para não escolher, mas sim uma ferramenta para escolher melhor. É sobre ser mais gentil com a gente mesmo, reconhecer nossos limites e criar sistemas que nos ajudem a navegar pela complexidade da vida moderna. Ao automatizar o que é trivial e dedicar nossa energia para o que é essencial, nós não só tomamos decisões melhores, como também vivemos uma vida com menos estresse e mais propósito. Se você quiser se aprofundar nesse tema, eu deixei alguns materiais recomendados aqui na descrição. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor o mundo e a si mesmo, não se esqueça de acompanhar o canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!